Bom, gente, a segunda parte da aula, ela se chama regresso conservador, porque todas as medidas que eu comentei para vocês que caracterizam o avanço liberal, ou seja, conquistas que as províncias ganharam de autonomia, elas vão ser exatamente retiradas, ou seja, essa experiência republicana, esses valores liberais, eles vão ser todos tirados do Brasil nesse regresso conservador. Lembrando, conservador está ligado com centralismo político, não pode esquecer disso. Agora, bom, eu tenho que falar sobre os partidos de novo, eles acabam mudando de nome de novo. Eu vou tentar pôr um fluxograma na tela agora para vocês entenderem melhor. Esse fluxograma eu vi no material do ângulo, acho que ele ajuda bastante a explicar como as coisas foram mudando muito rápido. Que nem eu comentei para vocês, só lembrar. No começo, aí lá com Dom Pedro I, lá bem antes, no começo, o que tinha? Partido Português e Partido Brasileiro. O Partido Brasileiro virou Partido Liberal. Beleza, acabou o governo de Dom Pedro I. Já no período regencial, o Partido Liberal ele se dividiu em dois. Partido Liberal Moderado e Partido Liberal Exaltado. Enquanto o Partido Português ele mudou de nome para Partido Restaurador. Esse é o começo, como que fica no começo os partidos na regência. Só que aqui eles mudam de novo, eles se resumem só a dois partidos. Eu vou explicar algumas coisas que aconteceram. A primeira coisa é óbvia, Dom Pedro I morreu, como eu comentei para vocês, então o próprio partido restaurador ele perde um pouco de sentido. Então toda a galera a pouca galera que ainda fazia parte do partido restaurador, ele acaba indo para o partido chamado de regressista. O que é o partido regressista? Eu comentei para vocês todo o ato, o que era o ato adicional. O ato adicional, ele tinha essa característica dos avanços liberais. Então, as pessoas que não concordavam com o ato adicional eram chamadas de regressistas, ou seja, elas queriam regredir, elas não queriam o avanço das ideias liberais, elas eram a favor da regressão do avanço liberal, por isso que eles foram chamados de regressistas. E, além deles, uma parte muito considerável dos liberais moderados, ou seja, agora olhando para o Partido Liberal Moderado, teve uma cisão nele de novo. Uma parte deles, as pessoas que eram mais ligadas com a centralização da política, também não aderiram ao ato adicional, porque eles acreditaram que o ato adicional era uma coisa muito radical, já estava dando autonomia demais para províncias. Volto a dizer, gente, no fundo era tudo farinha do mesmo saco, era tudo elite, por isso que essa volatilidade, por isso que um liberal virava conservador, as coisas não eram claras de que era o quê. Então, muitas pessoas do Partido Liberal Moderado acabaram virando regressistas porque não concordavam com o ato adicional. E outra parte dos liberais moderados acabaram sim concordando com o ato adicional e viraram progressistas. E, obviamente, as pessoas do liberal exaltado também foram, praticamente todas, se tornaram progressistas. Uma parte importante de falar, gente, é que os liberais exaltados eles eram muito pouco representativos, tá? Porque eu comentei para vocês, as suas ideias republicanas não eram muito bem vistas, essa é a real. E vários deles, vocês vão ver, vão ter várias revoltas que são republicanas durante o período regencial. Então vários deles acabaram indo lutando, então uns foram presos, outros foram mortos, é muito doido o negócio. Então, nesse programa vocês vão ver, ou seja, só lembrar, o partido restaurador, ele virou os progressistas, o partido liberal moderado, ele foi cisado, ele foi dividido em duas partes. Parte dessa galera acabou virando progressista e uma parte muito considerada dela acabou virando progressista, enquanto os poucos que restavam ainda do liberal exaltado viraram progressistas. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque agora o Brasil ficou dividido nesses dois partidos. E esses dois partidos, os regressistas e os progressistas, eles vão dar origem ao partido liberal e o partido conservador. O regressista, ou seja, quem não era a favor do ato adicional, lembrando, centralização política, viraram os conservadores. E quem era a favor do ato adicional, ou seja, os progressistas, viraram o partido liberal. Vou isso para vocês porque esses dois partidos, eles vão ser que não foi para vocês, eles vão ser partidos mesmo, vão ser partidos políticos do jeito que a gente conhece no segundo reinado. Ou seja, na próxima aula a gente vai ver com mais detalhes essa questão dos partidos. É por isso que eu volto a dizer, toda essa configuração chega em dois grupos, conservadores e liberal. Volto a dizer, gente, é tudo farinha do mesmo saco. É tudo elite rural que defende manutenção da escravidão, defende agroexportação, é tudo a mesma galera. Só tem essa diferença, os conservadores querem a centralização política e os liberais querem a autonomia das províncias. Beleza. Isso explicado, vamos para o regresso conservador. Eu comentei para vocês que até o governo de Frejó, todas essas mudanças liberais estavam rolando no Brasil. As províncias estavam ganhando muita independência, essa é a real. Elas estavam ganhando muito poder em relação à coroa.
Só que o Feijó ele abdica. Por que ele abdica do cargo de regente? Durante o governo dele vão ter várias revoltas. Duas delas são bem críticas, que é a Farroupilha e a Balaiada. Perdão, é a Farroupilha e a Cabanagem, perdão. Essas duas, a gente vai ver elas nas revoltas separatistas do período regencial. E o Prado Feijó ele não conseguiu suprir, ele não conseguiu reprimir essas revoltas. E a galera que tinha virado o Partido Conservador, ou seja, o Partido Regressista, acabou pesando muito nele. Acabou cobrando nele. Fala assim, pô, você é regente, mas não conseguiu reprimir essas revoltas? Que tipo de regente é você? Por mais vários outros presos políticos, ele acabou ficando isolado. Então ele abdicou. Quando ele abdica, assume o Pedro de Araújo. Esse regente Uno, ele era conservador. E a primeira coisa que ele faz é a lei de interpretação do ato adicional, ou seja, é uma lei que é uma outra lei, porque sempre assim, o ato adicional, ele se chama ato adicional porque ele adiciona coisas na Constituição, todas essas coisas que eu já acabei de falar na aula passada, ele adiciona coisas na Constituição. Ou seja, é uma reinterpretação de uma adição da Constituição, ou seja, na prática, ele voltou tudo, ele regrediu vários dos direitos liberais. Alguns importantes que eu pus aqui. Ele centralizou o poder, ou seja, o que o outro deu de liberdade para as províncias, ele centralizou o poder. Outra coisa, muito importante, centralização legislativa. Uma das maiores conquistas do ato adicional foi aquela questão que eu comentei agora as províncias fazerem suas próprias leis e decidirem seus próprios impostos. Não mais, voltou tudo do jeito que era. Agora as leis eram tudo da capital para as províncias não tinham mais autonomia. E também outra restrição que também a lei de interpretação do ato adicional foi retirar foi a autonomia dos juízes de paz. De novo, os juízes de paz eram submissos à coroa. A única coisa que foi mantida daquelas coisas que eu falei foi a Guarda Nacional. A Guarda Nacional não foi extinta, ela continuou funcionando do mesmo jeito. Por quê? Que nem eu comentei pra vocês. Como a galera é tudo farinha do mesmo saco, era conveniente tanto para o conservador quanto os liberais a Guarda Nacional, porque a Guarda Nacional era um jeito de reprimir revoltas populares. E como todo mundo era elite, era conveniente que tivesse a Guarda Nacional. Então a Guarda Nacional foi um dos poucos avanços liberais que manteve igual, mesmo no regresso conservador, ele continua existindo até depois do segundo reinado, a gente vai voltar a falar sobre ela depois. E por último, para finalizar a parte do regresso conservador, a gente vai falar como que acaba a regência, como começa o segundo reinado. O final da regência ele é marcado pelo golpe da maioridade. Aqui, se você for ver a data, já se passaram 9 anos de regência. Depois de 9 anos de regência, o Dom Pedro II estava com 14 anos. Os conservadores estavam no poder já há 3 anos. E cada vez mais os liberais viam que eles não tinham mais espaço político, não tinham mais como eles voltarem. Eles viam, na real, o Senado ele era completamente conservador, ele era explicitamente dominado por deputados conservadores, e a Assembleia, que antes era dominada pelos liberais, agora estava sendo dominada pelos conservadores. Então os liberais que ainda estavam no poder começaram a reparar que eles não tinham mais chance de voltar às medidas que foram conquistadas antes. Então eles mudam de estratégia política. Eles criam o clube da maioridade. O que é o clube da maioridade? Eu escrevi aqui para vocês, existia o ideal, a ideia no Brasil naquela época, que toda aquela instabilidade política, todo aquele monte de revoltas que a gente vai falar no próximo tópico, todo esse conflito que estava tendo, essas tretas políticas, elas aconteciam porque não tinha o rei. Era chamado de sentimento paternalista. Essa ideia de não ter um rei, não ter uma figura autoritária maior, causava essa discórdia. As pessoas não tinham por que se juntar porque não tinha mais uma coroa para unir elas. Então, essa ideia de que, assim, se o rei voltasse, as coisas iam poder se organizar, sabe? As revoltas iam acabar, toda essa instabilidade política ia diminuir. Existia essa ideia. Então eles criaram um clube da maioridade. Era esse clube de pessoas que ficava defendendo, incentivava as pessoas a defenderem a ideia de que o Dom Pedro II, perdão, ele deveria assumir o Brasil mesmo menor idade, ou seja, deveria ceder a maioridade para ele, deveria torná-lo em maior de idade mesmo com 14 anos, para ele poder virar rei. Mas você pensa o seguinte, mas por que os liberais estão fazendo isso? Porque isso aqui foi um golpe articulado, esse movimento político ele foi articulado pelos liberais. Mas, seguinte, mas se os liberais são a favor da descentralização política, por que eles querem um imperador? Porque lembra, gente, o imperador ele tem um poder moderador. Ou seja, o imperador ele sempre representa a centralização política. Por que os liberais articularam isso? Volto a dizer, gente, tudo farinha do mesmo saco. Os liberais não eram realmente liberais.
Então, no fundo, o que eles queriam era só manutenção dos seus próprios direitos. Então, eles viram o seguinte: como o governo estava totalmente conservador na época, eles viram que das formas convencionais eles não iam conseguir mais ter suas vontades garantidas. Então, eles pensaram o seguinte: se os liberais forem o grupo que vão levar o Dom Pedro II até o poder, for a galera que estiver perto, quando ele virar rei e tomar o controle do Brasil de novo, ele vai beneficiar essa galera que ajudou ele a chegar até lá. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o Dom Pedro I ele vira rei, porque o movimento de maioridade realmente deu certo, ele beneficia os liberais mesmo. Porque o que aconteceu? Quando esse movimento de maioridade começou cada vez a ganhar mais forças, e volto a dizer, os conservadores eram a favor da centralização política. Então, por mais que não fosse conveniente, eles não podiam se posicionar contra o golpe da maioridade. Ia ser contraditório, sabe? Não fazia sentido. Ou seja, a incongruência política era tanta que eles nem podiam se opor. Até que chegar o momento em que foi feito o golpe da maioridade. Por que é considerado um golpe? Porque na Constituição era explícita que nenhum rei menor de idade poderia assumir a função de governador, ele não podia governar menor de idade. E mesmo com 14 anos ele governa do mesmo jeito, por isso que é um golpe. Durante 4 anos, o Dom Pedro II ele reinou o Brasil inconstitucionalmente, ele foi um rei que não cumpriu a Constituição. Só que como as pessoas se tornaram a favor, foi uma coisa que deu, ou seja, foi um golpe, foi inconstitucional. E por isso que em 1840, quando ele assume ele assume o governo interino, ele vira o rei interino, é marcado o fim da regência e o começo do segundo reinado, enquanto ele tinha apenas 14 anos. Eu vou pôr até uma fotinha dele, olha que fofinho ele, cara, olha que bonitinho, mano. Puta cara de moleque, é explícito como ele era muito novo na época ainda, e tudo isso era fruto de uma gigantesca manobra política, vocês vão ver tudo que vai dar, e como agora nesse começo do segundo reinado, os liberais, por causa de toda essa articulação política, eles vão estar perto do imperador. Mas beleza, gente, basicamente isso, de política basicamente isso. Agora a gente vai voltar para as revoltas, explicar o que foi uma delas e as diferenças entre elas, beleza?